deserto não é o meu lugar, parte 2. Confesse, o deserto não é o meu lugar. Olha o irmão que está ao seu lado, diga, o deserto não é o seu lugar. Não é, não é, não é. Glória a Deus. Aí estamos nós convencidos disso pelo Espírito de Deus. E nós vamos caminhar. Se alguém se encontra no deserto, vai sair. Amém? Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse é o nosso Deus, que fala e faz, que promete e cumpre. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de amor, Deus bondoso, Deus que fala e faz, Deus que promete e cumpre, Deus fiel. Aqui estamos nós para te ouvir, Jesus. O teu Espírito já tem falado à igreja nesta noite, Senhor, e agora falará através da mensagem, através da exposição da tua santa e bendita palavra. Ensina-nos, Jesus, mais a respeito da nossa passagem pelo deserto, porque o deserto não é o nosso lugar, Jesus. Ainda que tenhamos que passar por ele, ele não precisa ser tão duradouro, ele não precisa ser e nem pode ser eterno. Então, ensina-nos, Jesus, mostra-nos o que está preparado para nós. Ó Deus, impulsiona o teu povo, inspira o teu povo, Senhor, a ir além, a sair, Jesus, da terra seca, da terra árida, Senhor, e ir para o lugar onde mana leite e mel. É assim a tua vontade, é assim a tua promessa, é assim aquilo que tu consumaste na cruz, e o deserto não é o nosso lugar. Estamos indo para a terra prometida. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigada, Tiago. Louvado seja Deus por sua vida. Meus irmãos amados, ovelhas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, famílias benditas. Famílias benditas. Viver em qualquer estágio que não seja o do mais que suficiente é viver fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que você viva na terra prometida. A vontade de Deus é que você viva na terra onde há mais do que o suficiente. Então, Deus está lhe preparando, Deus está lhe capacitando para que você rompa todos os limites e você viva aquilo que Ele deseja que você viva. A terra prometida, lá atrás, aquela terra física, lá atrás que eu digo na história do povo hebreu, aquela terra prometida chamada Canaã, ela tinha que ser conquistada, apesar de já ter sido dada ao povo de Deus por determinação divina. Era deles, mas eles precisavam possuí-la, eles precisavam se apropriar daquela terra. E a nossa terra prometida? A nossa terra prometida, a nossa Canaã espiritual, onde mana tudo que é bom, onde as bênçãos são permanentes, onde verdadeiramente nós reinamos em vida, também precisa ser conquistada por nós, apesar de Jesus já ter consumado na cruz a nossa herança e tudo está pronto para nós. Canaã tinha que ser conquistada, mas Canaã estava cheia de inimigos, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus. Também Deus já tinha determinado e já tinha avisado que aqueles inimigos seriam vencidos pelo seu povo. Aquilo que está preparado para você pode estar na mão de um povo inimigo, inimigo de Deus, inimigo nosso. Mas também Deus já determinou que você vencerá esses inimigos e você também se apropriará daquilo que é seu direito. Amém? A palavra de Deus diz que o povo de Deus, agora que tinha sido liberto do Egito, das garras de Faraó, estava no deserto e precisava ir em direção àquela promessa. Eu expliquei aqui domingo que a distância do Egito a Canaã é de 425 quilômetros em linha reta e 600 quilômetros aproximadamente, levando-se em conta algum desvio. Então aqui surge uma pergunta óbvia. Qual o motivo dos 40 anos de caminhada naquele deserto, se eles poderiam ter chegado
na terra de Canaã em 2 meses. Então vamos lembrar o que é um deserto, por favor. Deserto é um lugar árido, seco, com perigos eminentes, sem água, sem sustento, solitário, que tem temperaturas extremas durante o dia e à noite, um frio terrível, mais 55 a menos 10. Então, num mesmo dia, não é numa estação para outra, num mesmo dia faz 55 graus de dia e à noite menos 10 graus. Então, afinal, o que é passar pelo deserto? O que é passar no deserto da vida? Por que tem pessoas que sempre estão no deserto? Ou melhor, por que tem pessoas que nunca saem do deserto? Então, eu quero fazer algumas afirmações para que você já comece a entender o que o Espírito está tratando com a igreja. Existe um caminho entre onde você está hoje e a promessa. E é impossível chegar ao destino final sem passar por esse caminho. Então, não tem como não passar nesse caminho até chegar na promessa. Passar por esse caminho significa o quê? Que esse caminho é o total cumprimento da vontade de Deus. Então, todo filho de Deus, quando sai do mundo, quando sai do Egito, até chegar à terra prometida, veja, a terra que mana leite e mel, que tem mais do que o suficiente, tem um percurso no deserto. Tem um caminho, tem um processo. E precisa passar nesse caminho. Não tem como não passar. Não tem como pular. Tá? Isto é real. Então, o que nós devemos fazer? Já que nós entendemos que isto é uma determinação, isto é um propósito, um desígnio de Deus. Nós temos que abraçar esse processo. Abraçar esta caminhada. Aquilo que faz parte deste caminho, de onde nós estamos até a promessa. Abrace o processo. O processo são as premissas. O que são premissas? São as prerrogativas. As premissas são os princípios de Deus. As premissas são as bases do viver com Cristo. Como se vive como um salvo. Isso são as premissas. Então, abrace as premissas. Tem que ser assim. Agora é assim. Deus ensina que um salvo vive assim. Que um eleito agora tem esse comportamento. Abrace esses princípios, abrace esse processo e se prepare para ser a melhor versão de você mesmo. Para ser quem Deus lhe chamou para ser, herdeiro de Deus e reinar em vida através de Jesus Cristo. Quem recebe? Amém. Então nós temos que abraçar esse processo e entender que todos nós passamos por ele. Tá? Então, amados, Deus nos libertou das trevas para a luz. E Ele nos salvou não para ficarmos andando no deserto. A vontade de Deus é que nós cheguemos à terra prometida. E enquanto nós não chegamos, Ele provê todas as condições para nós chegarmos lá. Deus cuida do seu povo o tempo todo. Ele cuidou dos hebreus e os guardou enquanto eles estavam no deserto. Então, estar sob os cuidados de Deus significa segurança. Quem está debaixo dos cuidados de Deus está seguro, esteja onde estiver. É a garantia do sucesso naqueles momentos difíceis ou quando nós estamos no deserto. Então, lembre-se da história. Deus, através da provisão do dia a dia, através do apenas suficiente. Por quê? O Egito é o insuficiente e o deserto apenas o suficiente. Mas Deus, todos os dias, tinha provisão. E através do apenas suficiente, Deus queria ensinar a Israel a lição da dependência diária. Então ouça, quando nós estamos atravessando períodos difíceis, quando nós estamos no nosso deserto, nós precisamos aprender a mesma lição, a dependência diária do Senhor. Porém, aquele povo reagia de maneira contrária aos cuidados dele. Aquele povo não entendia o cuidado do Senhor, né? Então, após essa introdução, vamos seguir adiante. Ponto 1 de hoje. Por que Deus leva um filho para o deserto? E depois nós vamos entender quanto tempo dura o deserto. Então, para a gente entender o que acontece no deserto. No deserto, nós dependemos única e exclusivamente de Deus.
Se não for Deus a nos guiar, se não for Deus a nos prover, a nos proteger, a nos consolar, nós enlouquecemos. No deserto, nós passamos a buscar a Deus de forma mais intensa. E as palavras que saem dos nossos lábios são do fundo da alma, amados. Muitas vezes, nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, ou que Deus não se importa mais conosco. E nós muitas vezes entramos num estágio de depressão, em que nada que nós ouvimos parece fazer diferença. Parece que o culto, parece que as reuniões, que as orações não fazem diferença. Isto é deserto. Mas Deus trabalha com o tempo. E o cronômetro de Deus é diferente do nosso. Ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo para estar no deserto. Diga isso. Há tempo para estar no deserto. Então eu tenho que aguentar o tempo de deserto. Faz parte do meu processo e do seu processo. Eu tenho que suportar o tempo de deserto, mesmo que esteja difícil, doloroso, terrivelmente angustiante. Eu tenho que declarar para mim mesma com fé: isto vai passar, isto vai passar. O deserto não é para sempre, porque o deserto não é o meu lugar. Diga com fé: o deserto não é o meu lugar. Então, eu tenho que crer que enquanto eu estiver no deserto, Deus proverá tudo, nada faltará. Deus abrirá o mar, Deus mandará uma nuvem de dia, Deus mandará uma coluna de fogo à noite, Deus enviará um maná diário, Deus enviará codornizes, Deus me fará vencer cada batalha, Deus abaterá todos os meus inimigos. Porque mesmo no deserto, Deus está comigo todos os dias e estará até a consumação dos séculos. Então lembre-se, o povo de Israel tinha uma promessa, a de morar em uma terra abundante, a uma terra próspera, a terra do mais que suficiente. Portanto, eles tiveram também de passar um período por uma terra seca. Ali, naquela terra seca, Deus trabalharia a obediência e a fé daquele povo, para eles aprenderem a depender de Deus em tudo, sempre. Então, Deus não nos coloca no deserto para nós morrermos, amados. Deus prometeu que sempre estará com aquele que o ama. Josué 1:9 diz assim: não te mandei eu? Está no deserto? O que o Senhor está mandando? Mandou a gente passar no deserto? Faz parte dos seus desígnios, dos seus propósitos? Agora, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. O deserto espanta, o deserto tenta assombrar, não é? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então ouça, se você está atravessando o deserto, essa é a terra do apenas o suficiente. Mas você está de passagem. Porque Deus tem uma terra prometida para você. Ele tem um lugar que emana leite e mel. Ele tem um lugar de abundância, de alegria, de paz para a sua vida. Um lugar que tem mais que o suficiente. Diga que você recebe. Então, se você está passando pelo deserto, não se acovarde. Não olhe para as dificuldades, porque se você olhar para as dificuldades, elas tendem a aumentar. Olhe para Deus. Olhe para o grande amor que Deus tem por você. Portanto, eu quero agora lhe mostrar o segredo para encurtar o período no deserto e receber a promessa. Quem quer saber? Como é que eu encurto o meu tempo no deserto? E eu passo para a terra do mais que suficiente. Vamos colocar no telão para visualizarmos melhor. Ter gratidão no lugar de murmuração. Por que nós temos que aprender sobre isso? Porque num deserto é muito comum as pessoas reclamarem, as pessoas murmurarem, as pessoas se esquecerem dos grandes livramentos que Deus já deu, das grandes bênçãos, das portas que Deus abriu, das provisões que já chegaram, das curas que se manifestaram, da libertação do império das trevas, da grande salvação, da vida eterna. E a pessoa fica olhando para a circunstância do deserto e ela começa muitas vezes, em lugar da gratidão,
ter murmuração. Então, vou lhe ensinar aqui, do fundo do meu coração, segredos preciosíssimos que encurtam a passagem no deserto. O primeiro deles, ter gratidão volta no lugar de murmuração. Está passando num deserto? Glorifique a Deus. Não é, eu glorifico porque eu estou no deserto. Olha, amados, eu até no deserto glorifico, porque eu sei que ele não vai durar para sempre, que Deus vai ter provisão, o suficiente vai vir, não vai faltar nada, e eu estou num processo, eu estou agarrando as premissas, e é um processo que eu tenho que ter na vida para chegar onde Deus quer que eu chegue. Então, aprenda a glorificar a Deus. Se você não consegue olhar coisas boas agora, olhe o que Deus já fez na sua vida, e pare de murmurar e seja grato ao Senhor. Glorifique a Deus. Não entra pelas portas da igreja com cara abatida, com cara amarrada. Todo filho de Deus passa por desertos. Nós temos que, no meio dos desertos, não transparecer, subjugar a nossa carne e dizer, vai passar, porque o deserto não é o meu lugar. Eu continuo te louvando, te glorificando, te bendizendo. Tu és Deus. Tu és o meu Senhor, o Deus da minha provisão. Então, este é o primeiro segredo. Segundo, para encurtar o tempo de deserto, reconhecer a soberania de Deus e exaltá-lo. Como assim? Amado, se eu estou passando num deserto, hoje nós sabemos, não é capeta. Capeta não põe ninguém no deserto. Capeta mantém as pessoas, até o tempo de Deus livrá-las, logicamente, no mundo, no Egito. Não é o diabo que leva uma pessoa para o deserto. Você está entendendo? Então, se nós estamos atravessando um deserto, é um período desértico da vida, nós vamos reconhecer a soberania de Deus. As coisas só acontecem por ação direta de Deus, e a ação direta de Deus é o que é bom, perfeito e agradável. E aquilo que não é bom, um deserto não é uma coisa boa. Então, se não é ação direta de Deus, é permissão de Deus para que desígnios e propósitos de Deus se manifestem e se concretizem nas nossas vidas. Então, de qualquer forma, é a soberania de Deus que tem que ser reconhecida. Amém? Então, mãe, eu estou passando por um deserto, por uma luta, por uma dificuldade muito grande. Senhor, Tu és soberano sobre a minha vida. Tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe por que permitiu isso? Assim eu Te exalto, eu Te louvo, porque não vem nada que eu não possa suportar, nada além das minhas forças. Tu és a minha capacidade, Tu és a minha suficiência. Se o Senhor me deu isso, o Senhor me julga capaz de suportar isso, e eu vou superar isso. Então, este é um segredo grande para quando se atravessa desertos. Amém? Reconhecer a soberania de Deus. E terceiro lugar, olhar somente para Jesus e não temer aquilo que você não pode vencer. Porque há coisas no deserto que nós não podemos vencer. Aquele povo não podia vencer um sol escaldante de 55 graus. Aquele povo não poderia se mover num deserto à noite. Não tem lua, não tem estrela, não tem ponto cardeal lá, não tem para onde eles. Os irmãos estão entendendo? Desculpa, não é que não tenha. Eles não têm direção, por exemplo, de que lado nasce o quê. Em qualquer hemisfério hoje, você sabe que determinadas estrelas, determinados conglomerados, estão a leste, estão a oeste, estão a noroeste. Então, eles não tinham esta noção. Então, temos que, diante dos perigos eminentes, das dificuldades, dos medos que se apresentam, daquilo que nós não podemos vencer, nós temos que olhar para Jesus, porque Ele é Deus e Ele vencerá por nós. Então, tem algo que para você é impossível, Ele vai se tornar possível porque Ele te ama e você não está ali para morrer no deserto. Amém? Muito bem. Então, faça isso. Eu coloquei aqui três situações, né? E você vai ver a glória de Deus na sua vida, até mesmo no meio de um deserto, ok? Ponto número 2. Do Egito a Canaã, nós podemos perceber os 3 níveis em que um filho de Deus pode estar. Então, você tem que saber, espiritualmente, o que acontece com uma pessoa no Egito, uma pessoa no deserto e uma pessoa em Canaã. Quer ver só? Vamos ter esta compreensão. O Egito simboliza o homem natural. O que é o homem natural que Paulo diz? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, nem discerne, porque o homem natural está morto espiritualmente. Só o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais, porque ele já foi vivificado no seu espírito. Então, no Egito, no mundo, como é que a pessoa está? Morta espiritualmente, somente o homem natural está ali.
Então, o Egito simboliza o homem natural, o homem com a lógica, o homem com a razão, o homem sem Deus, o homem sem discernimento. O deserto, olha o que o deserto simboliza, amados. Isso aqui é uma revelação tremenda para as nossas vidas, para nós sabermos nos portar. O deserto simboliza o homem espiritual. O que é o homem espiritual? Que já nasceu de novo, que já é salvo, que já é convertido, que o seu espírito já foi vivificado. Porém, o homem espiritual que ainda vive na carne. É por isso que as pessoas no deserto, elas desanimam a carne. Elas murmuram a carne. Elas querem voltar para trás, a carne. Elas falam bobagem, a carne. Elas falam mal do líder delas, a carne. Então, a pessoa no deserto, se ela não tomar cuidado, ela precisa vigiar muito a sua carne, porque a carne no deserto grita. A carne quer água, a carne quer comer, a carne quer chegar em casa, a carne quer descansar, a carne quer as coisas do jeito que ela quer. Mas Deus diz, não, você não pode ter as coisas do jeito que você quer, porque agora é deserto. E deserto só tem o suficiente. Então, o deserto, ele simboliza o homem que nasceu de novo, porém, ele ainda vive na carne. A carne dele ainda grita. Todas as coisas que aconteceram no deserto, os 40 anos, depois eu vou explicar melhor aqui alguns motivos específicos, vocês vão ver que, por que eles ficaram 40 anos rodando em círculos? Por causa da carne. Eles eram libertos do Egito, mas a mentalidade do Egito ainda não tinha saído da cabeça deles. Eles tinham a promessa, a consumação da promessa, mas eles duvidavam de Deus, eles duvidavam de Moisés, eles duvidavam até do que os olhos deles já tinham presenciado de milagres de Deus. Isso é um homem espiritual que a carne grita, que a carne cega. E o Canaã simboliza o quê? Canaã, a terra prometida, simboliza o homem totalmente espiritual. É aquele que em Canaã chega lá justamente porque aprende a discernir coisas espirituais das coisas não espirituais, aprende o que é bem e o que é mal, aprende a subjugar a carne, é o homem espiritual que vive no espírito, ok? Então, amados, não é vontade de Deus que um filho de Deus viva no deserto. O deserto não é o nosso lugar, apesar de o deserto ser inevitável. Mas não é vontade de Deus que fiquemos nele. Então, mais uma vez, com fé, digo, o deserto não é o meu lugar. Muito bem. Infelizmente, muitos de nós têm vivido no deserto. E o deserto não é um lugar projetado por Deus para o seu povo ficar, para o seu povo permanecer. O deserto é um lugar projetado por Deus para o seu povo passar. O propósito de Deus era que o seu povo saísse do Egito e fosse direto para Canaã. A viagem poderia durar no máximo 6 a 9 meses, eu disse 2 andando direto, mas 6 a 9 meses andando bem devagar, acampando, montando e desmontando tendas e tudo mais que fosse necessário. O deserto era somente uma transição, mas o povo de Deus acabou fazendo do deserto o seu estilo de vida. E acabou adaptando sua mentalidade, a sua forma de viver ao suficiente que eles tinham da parte de Deus. Então aquele povo se acostumou com o deserto, fez do deserto um estilo de vida e adaptou a mentalidade deles ao suficiente, a viver apenas o suficiente. Vamos traçar um paralelo com hoje. Hoje muitos crentes têm feito também do deserto o seu estilo de vida. Tem se submetido à vida dura e seca do deserto. Tem adaptado a sua mente ao apenas suficiente que tem para viver. E se esquecem que o deserto é uma passagem. Ponto número 3. Por que ficar no deserto se temos uma Canaã para conquistar? Esta é a minha pergunta hoje para você. Você quer ficar no deserto? Sua mente já se acostumou ao deserto? Seu estilo de vida já é o do deserto? Você já se adaptou a só e apenas o suficiente? Você tem que mudar. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que olhar para aquilo que Deus tem para você. Você tem que misturar fé a esta palavra. Vamos lembrar mais uma vez o que é deserto. Olha, deixa eu deixar claro aqui uma coisa para os irmãos. Porque deserto não é tribulação. Porque tribulação todo crente enfrenta. Todo tempo. Tribulação todos nós passamos, estejamos no deserto,
na travessia do Rio Jordão, num lugar quase chegando a Canaã, chamado Gilgal, ou na própria Canaã. Tribulação nós teremos em qualquer parte. O crente totalmente espiritual, ele também passa por tribulação, e passa de verdade. Só que ele sabe o que é uma guerra espiritual, já sabe como vencê-la, e sabe que armas ele tem disponível para vencer todas as coisas. Então, vamos lembrar, como eu disse, mais um pouquinho do que é deserto. Deserto é aridez, é sensação de sequidão por dentro, na alma. Deserto é tédio, cansaço, fastio. Não há muita alegria, apenas momentos alegres. Não há festa, só rotina. O mesmo maná pela manhã, à tarde e à noite. No deserto, quando se olha no horizonte, só se vê areia, areia e areia. O céu é sempre igual, sem nuvem e com sol escaldante. A noite é fria, é gelada. Não há novidade, não há boa notícia, não há trabalho, não há o que fazer, só ociosidade e o suficiente para cada dia. Eu pergunto, isso é vida cristã? Isso é que é ser crente em Jesus? Isso é salvação? Isso é usufruir da liberdade ganha em Cristo Jesus, igreja? Não. Amados, não é da vontade de Deus que um filho, salvo por Ele, liberto do Egito, fique nesse estágio a vida toda. Deus não tem isso para o seu povo. Diga, o deserto não é o meu lugar. Então, por que alguns ficam parados no deserto? Não avançam, não entram na terra prometida. Por quê? Você quer ver o que significa entrar na terra prometida? Vamos lá. Entrar em Canaã é sair do deserto. Glória a Deus. É ser levado pelo Espírito Santo a coisas novas. A um lugar onde há alimento novo da parte de Deus, colocado sobre a mesa para comer com fartura e alegria. Isso só em Canaã. O que mais? Vamos ver mais. Entrar em Canaã é acordar todos os dias com disposição renovada. Porque há muita terra a ser conquistada. Não é que a gente chega em Canaã e acabou. Não, lá é que começa a grande emoção da vida, as grandes conquistas, as vitórias maiores, o ir além do que nós jamais pedimos, pensamos, sonhamos. Há muita terra a ser conquistada, há muito espaço para ser tomado, há muito trabalho a ser feito, há muito para realizar em Canaã. O que mais? Quando estamos em Canaã, os inimigos não nos assustam. Pelo contrário, olhamos para frente porque maior é o que está em nós e sabemos disso por experiência própria, porque já vencemos os inimigos do tempo do deserto. O que mais? Em Canaã, não há tédio, pelo contrário, há disposição, há alegria, há prazer, há novidade de vida, há fome e anseio pelo Senhor, todo o tempo. Amém? O que mais? Em Canaã, não há sequidão, pois viver no Espírito é o homem espiritual que chegou lá na terra prometida, que subjuga a carne, que está desfrutando do mais que suficiente. Então não há sequidão, pois viver no Espírito traz as manifestações dos frutos e dos dons espirituais. Diga glória a Deus. Então você já está vendo, Canaã é tudo de bom, é tudo de maravilhoso. Ponto 4. Causas de permanência no deserto. Eu lhe ensinei agora há pouco como é que você abrevia o tempo. Mas agora preste atenção. Tem gente que pode usar aqueles 3 pontos, mas se a causa de permanência no deserto não for atacada, ela fica lá. Por que que eles ficaram no deserto? Eu selecionei aqui apenas algumas, tá? Mas as mais sérias e importantes citadas pelo apóstolo Paulo. Primeira causa que deixa uma pessoa no deserto: idolatria. Todo idólatra vive um deserto na vida. Idolatria aqui não é somente a idolatria de um ídolo. Ah, o bezerro foi uma coisa só.
40 anos eles idolatraram outras coisas, a si próprios. Nós vimos com a bispa Renata, domingo próximo passado, outros tipos de idolatria. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, está falando desses irmãos do deserto, dos hebreus. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Veja, por favor, é muito interessante que nessa citação de Paulo não tem ídolo, não tem a palavra ídolo. A ideia que ele apresenta é de lazer e diversão. Diz que o povo fazia o quê? Nada, comia, bebia e inventava alguma coisa para rir, para se divertir. Por quê? Porque muitas pessoas, amados, que estão na igreja, estão por pura diversão. Uma espécie assim de clubinho, onde fazem e têm amigos, como ter também o hábito, às vezes confortável, e que ainda aplaca a consciência de pecado, então a pessoa vem apenas como um religioso. Quem faz da obra de Deus uma diversão, sempre acaba no deserto. Porque uma hora tudo fica sem graça e tudo se torna um tédio. Esse tédio é porque nada do que está sendo feito é para Deus. Todas as pessoas que um dia viram as costas para Deus, viram as costas para a igreja, sabe por que é? Porque tudo se tornou um tédio. E elas começam a ver defeito em tudo e defeito em todos e não concordar com isso. Elas nunca estiveram por Jesus. Elas sempre estiveram fazendo da igreja um clubinho. Um lugar para ter amigos. Um lugar para satisfações pessoais. E quando isso não as satisfaz mais, então vira um tédio. Isto se chama idolatria. E idolatria, seja de que natureza for, deixa a pessoa no deserto. A palavra de Deus, ouça, porque hoje as pessoas, vamos lá, está todo mundo indo lá no pastor que faz piada de casamento, a igreja dele está cheia. Hoje em dia as pessoas estão correndo atrás de clubinhos de diversão. Não estou aqui falando do conteúdo e da palavra, estou falando de formas. A palavra de Deus, ela não pode ser reinventada para trazer novidade e agradar ao público. E quem traz a palavra não tem que ser divertido para proporcionar ao povo de Deus entretenimento ou boas risadas. Amém? Então, algumas coisas são pura idolatria e isso faz pessoas permanecerem no deserto. Amém? Número 2, o que manteve eles no deserto? Imoralidade. 1 Coríntios 10, 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia. 23 mil. 23 mil pessoas morreram num dia só, por causa de imoralidade. Não vai à terra prometida. Eram eleitos, mas nunca chegaram lá. Imoralidade, o que que é? Tudo que é contra Deus. Fornicação, adultério, relação conjugal pré-matrimonial. Amados, tudo. Sexo ilícito, adultério, pensamentos, pornografia, sexos de naturezas animalescas. Tudo que não está na Bíblia é imoralidade, sentimentos, pensamentos, desejos, lascívia, promiscuidade. Olha, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Então, imoralidade, amados, é terrível. Acalentar sensualidade na mente, no coração, é pecado. Não assumir diante de Deus que essa fraqueza existe, precisa ser gerenciada, não deixa a pessoa sair do deserto. Se tem isso, precisa apresentar isso para Deus, para ser tratado, para ser curado. Senão não sai do deserto. Número 3, que manteve eles no deserto, incredulidade. 1 Coríntios 10, 9 diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes, das serpentes. Eles foram comidos por serpentes, envenenados e mortos no deserto. Por quê? Porque eles duvidavam de Deus o tempo todo. Eles checavam as promessas de Deus, apesar de terem visto tantos milagres, sinais, prodígios. Amados, colocar o Senhor à prova é ser incrédulo.
Ah, se o Senhor me ama, então prova. Se o Senhor quer que eu faça isso, então prova. Isso é testar a paciência de Deus, isso é incredulidade. Número 4, ingratidão. 1 Coríntios 10:10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração faz morrer no deserto. Já falei que a murmuração tem que ser terminada. Existem crentes que nunca estão contentes com o que eles têm da parte de Deus. Irmãos que nunca estão contentes com o que Deus tem dado. Querem o que é dos outros. Não há gratidão no coração pelo que Deus dá. Reclamam de tudo. Reclamam do pai, reclamam da mãe, reclamam dos filhos, reclamam do marido, da esposa, do pastor, da igreja, dos irmãos em Cristo, do trabalho, do salário. Nada satisfaz. Isso se chama ingratidão. Isso faz a pessoa andar em círculos num deserto. Então, amados, lembrem-se. Enquanto estivermos atravessando o deserto, nós teremos somente o suficiente. E glórias a Deus por isso. Não reclame de não ter o mais que suficiente no deserto. Porque o mais que suficiente só virá quando nós entrarmos em Canaã. Quando o crente entra em Canaã, sabe o que acontece? Porque ele já é espiritual, já passou a fase do deserto, já sabe subjugar a carne. Aí ele já está no mais que suficiente. Então, quando o crente entra em Canaã, ele agradece por tudo. Ele agradece pelos irmãos, pelas bênçãos todas, pela provisão, pelo aumento, pela multiplicação, por quem Deus colocou ao seu lado, pela sua igreja, pelos seus líderes, pela unção que se manifesta continuamente em sua vida, pelos rios de água viva que jorram do seu interior, transformando tudo à sua volta. Ele agradece por tudo o tempo todo. Ponto 5 e nós terminamos. Será que eu estou no deserto e não sei? De repente alguém podia falar, uau, eu pensei que eu estava na Canaã já. Mas eu estou vendo características de quem está no deserto. Ou, se eu estou incluído nessas causas que mantêm alguém no deserto, se na minha vida ainda existe murmuração, idolatria, eu não estou na terra prometida, eu estou me enganando. Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. Olha para que é o deserto: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se você abraçaria as premissas, o processo, ou não. Amados, Deus leva os seus filhos para o deserto para manifestar o que está no coração do homem. Se a nossa motivação está errada, Deus sabe exatamente o que está dentro de nós. Nós é que muitas vezes não sabemos e nós precisamos descobrir, e o deserto nos ajuda a descobrir o que está dentro do nosso coração. O deserto é para você descobrir o que está lá dentro de você. Então, responder favoravelmente a Deus, obedecer, se humilhar diante dele, vai levá-lo a sair rapidamente do deserto. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto sem achar a saída para Canaã. Por quê? Porque não se submeteu a Deus, não se humilhou, não obedeceu. E eu termino aqui, antes de nós orarmos, com uma afirmação, eu sei, muito trágica, mas verdadeira. Vamos ver. Infelizmente, é possível viver toda uma vida e nunca entrar em Canaã. Você sabia que isso é possível? E muitos irmãos nossos já foram recolhidos para a glória, já estão lá no seio de Abraão. E eles só conheceram 2 estágios de vida: o do Egito, da insuficiência, e do deserto, do apenas o suficiente. Porque se alguém não cuida das causas que prendem um filho de Deus no deserto, se não abrevia esse deserto, se não entende que não pode adaptar os seus pensamentos, ao estilo de vida do deserto,
não pode se submeter apenas ao suficiente e achar que isso é Deus, essa pessoa vai ficar aí até o fim dos seus dias. E uma geração inteira não conheceu Canaã, porque se adaptou ao deserto. Porque a sua mentalidade foi moldada pelo estilo desértico. Porque não cria que Deus tinha o mais que suficiente. Duvidava, murmurava. E não fazia nada para sair daquele deserto. Eu quero orar com a igreja nesta hora. Porque aqui, neste ministério, aqui, Igreja Cristo Vive, o que Deus me diz, me mostra, e você sabe que testifica no seu coração. A revelação da graça de Deus, amados, não é para nós permanecermos no deserto. Ele não nos revelou tudo o que nós sabemos hoje, que nós cremos, que nós chamamos a existência, para a gente ficar preso num estilo de vida de apenas o suficiente. Então, preste atenção. Você já sabe o que mantém um filho de Deus no deserto, o que prolonga a vida dele no deserto, mas você sabe também o que abrevia o deserto. Pratique a palavra. O deserto não é o seu nem o meu lugar, nem das nossas famílias. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por tamanha revelação, Jesus. Nada que está na Bíblia pode passar despercebido, Senhor, para o teu povo. Nós podemos entender perfeitamente, Jesus, porque toda esta história do teu povo está lá. Porque a lei é a sombra dos bens vindouros. Na lei, tudo tipificava um bem real que viria lá na frente. Tudo isso que nós estudamos do povo hebreu, da travessia do deserto até a terra prometida, tipifica a nossa vida espiritual, Jesus. A nova aliança, as promessas já consumadas na cruz do Calvário, Senhor. E o que o teu Espírito nos mostra, nos convence desta verdade, é que o deserto não é o nosso lugar, Jesus. O deserto é um lugar de passagem. E a passagem tem que ser abreviada, tem que ser, Pai, aquilo que tu determinaste para nós. Talvez alguns passem mais lentamente, alguns mais rapidamente, mas todos temos que passar, Pai. O deserto é um tempo em que o Senhor vasculha o nosso interior. O Senhor nos leva para o deserto para manifestar o que está no nosso coração, Jesus. E enquanto as nossas motivações estiverem erradas, e o Senhor sabe o que está lá dentro, ó Senhor, nós permaneceremos no deserto. O deserto nos faz descobrir o que precisa ser mudado, o que precisa ser deixado, o que precisa ser abolido, o que precisa ser crido, o que precisa ser feito. Então hoje, Jesus, eu oro para que o teu povo avance, Pai. Avance, Jesus. Eu oro, Jesus, para que cada homem, cada mulher, cada família, Pai, olhe somente para o Senhor. E que ninguém entre nós, Jesus, se conforme em viver o resto dos seus dias no deserto, Pai. Porque o deserto não foi feito para nós sermos estabelecidos, ficarmos lá. Pai, eu preciso, Jesus, ver o teu Espírito. Eu preciso ver, Pai, nas ovelhas deste ministério, teu Espírito mudando os pensamentos. Jesus, a mentalidade tem que ser mudada, Pai. Não deixa, Jesus, ninguém se adaptar ao deserto, Pai.
Não deixa, Jesus, ninguém fazer do suficiente o seu estilo de vida, Pai. Porque não é. O Senhor não morreu na cruz para termos apenas o suficiente. O Senhor consumou o mais que suficiente em nossa vida, Pai. E nós não estamos falando apenas de recursos financeiros. Nós estamos falando de um amor, de uma paz, de uma alegria que não tem limites, que não tem tamanho, Senhor. De uma felicidade, uma plenitude, uma harmonia, uma vida, Pai, com propósitos grandes, Jesus. Leva-nos para a terra prometida, Senhor. Se alguém aqui está atravessando um deserto, que pare de reclamar e murmurar e comece a te louvar, te engrandecer, te glorificar, te agradecer por tudo. Porque nós podemos abreviar calando a murmuração, Jesus. Podemos abreviar, Jesus, olhando só para o Senhor, porque aquilo que é impossível para nós é possível para ti, Jesus. Nós vamos além, Jesus. E esta pequena série, Jesus, vai nos ensinar a deixar os desertos para trás. Assim eu creio e oro por cada pessoa que aqui está ou pela internet. Sairemos todos. Ninguém neste ministério ficará no deserto. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Glória Amados, a Deus. antes de nós cantarmos, eu sei que alguns vão sair rápido, tem uma imagem que eu gostaria de pedir que os nossos amados colocassem no telão. Deserto não tem nada para você e nem para mim. É isso e isso. Se você se encontra assim, ou num lugar assim, você não está sozinho. O Deus de toda provisão está com você. Mas eu queria que você olhasse essas pegadas, porque ali alguém está caminhando. Que você caminhe com Jesus, porque o deserto não é o seu lugar e você não ficará nele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos.